Meu despertar começou na dor, obviamente, mas eu não trocaria por nada. Eu passaria tudo novamente, passaria por aquela crise existencial novamente, por tantas dúvidas, passaria por medos, porque vale muito a pena esse despertar. E eu tava ali no meio de uma crise existencial, perdida na vida, cheia daquelas perguntas. E o que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha por volta dos 30 anos e é uma idade em que realmente a gente começa a fazer esses tipos de questionamentos. O que eu estou fazendo da minha vida? O que é para eu fazer aqui? Que sentido que tem a vida? Querendo sair daquele padrãozinho que foi estabelecido. Por volta dos entre 30 e 40 anos é a época do despertar. Tem gente que desperta um pouquinho antes. Às vezes eu recebo pessoas na faixa de 20 e poucos que estão iniciando o despertar, mas a maioria esmagadora está aí entre 30 e 40 anos despertando, porque é quando vem a crise existencial, é quando vem o incômodo, vem a dor, e aí a pessoa vai buscar e aí ela encontra o chamado, né? Porque é um chamado que a gente recebe, sabe, para abrir os olhos, para sair do piloto automático, para trazer mais sentido para a vida, mais propósito, viver com propósito. Nós não estamos aqui só para ficar vivendo, existindo. As coisas aqui precisam ter sentido, precisa ter propósito. Tudo que a gente faz, sabe, do micro ao macro, da pequena atividade para aquela grande. A gente tem que ter sentido na vida, alinhar a nossa vida com os nossos gostos, sabe? Viver intensamente. E é isso que o despertar de consciência me trouxe, sabe? Vida mesmo, de viver com, sabe? Viver com paixão, sabe? É tão gostoso viver, gente, que coisa mais maravilhosa, que felicidade que é, sabe? Viver essa vida. Nossa, é maravilhoso. E é isso que o despertar traz. E hoje eu vou falar um pouco sobre o meu despertar, trazer o que aconteceu comigo, e eu espero que isso traga alguma identificação com você, com o teu momento de vida, e que te inspire a buscar o seu chamado também, para você viver, sabe, dessa forma intensa mesmo, sabe, viver com sentido e poder falar, olha, a vida é maravilhosa, e olha que eu tenho problemas, tá? Eu tenho desafios, eu tenho também os meus lados sombras, que eu trabalho incessantemente, né, de me melhorar, mas ainda assim, sabe, a vida é muito maravilhosa, e esse despertar traz essa sensação de, nossa, que delícia que é viver essa vida, ai, que gostoso. Então, vamos lá, né? Eu tinha por volta dos 30 anos mesmo, eu trabalhava na área administrativa, estava há 12 anos numa empresa, e aí começou o meu despertar, começou o incômodo, não estou feliz aqui nesse trabalho, gente, acho que não é isso que eu quero fazer, porque eu escolhi administração de empresas por falta de opção. Sabe, quando você não sabe o que fazer, aí você vai fazer administração de empresas, né? Tem muito disso. E aí eu escolhi esse curso porque era o que dava para pagar, era o que estava tendo no momento. Então, né, ou algumas áreas eu já tinha certeza que eu não queria, por exemplo, uma área médica, né, dessa parte médica eu não queria. Hoje em dia eu penso, né, poxa, eu poderia ter feito psicologia, né, mas enfim, na época era o que tinha. E aí, depois de 12 anos já na carreira, aí você olha para trás e fala, meu Deus, né, o que eu fiz? E aí dá aquela incerteza de falar, nossa, mas eu vou jogar tudo agora pro alto? 12 anos, né, de caminhada, de jornada, né? E aí tem muito medo. A gente traz muito esse receio de desperdiçar, né? De falar, nossa, agora eu vou recomeçar, já é muito tarde. Não é tarde, gente. 30, 40 anos, não é tarde para você poder revisitar toda a sua vida, fazer toda essa reforma, sabe? Se reformar mesmo. Porque esse é o tempo, tá? Até mesmo na questão dos setênios, né? No nosso desenvolvimento por setênios, a idade dos 30 é quando chega o momento do despertar. Então não é tarde, não. É o momento mesmo, tá? E aí, a partir desse incômodo que eu senti, de não estou feliz aqui, vou ter que buscar alguma saída, né? Isso era 2014, 2015. Aí eu ouvi falar que existia o coaching. Na época, assim, eu acho que estava meio que começando o coaching. Aí eu comecei a seguir, né? Nem lembro onde, porque acho que não tinha Instagram ainda, né? Mas eu acompanhava Paula Abreu, acho que eu encontrei um site dela e tinha um livro em PDF dela que falava sobre propósito, chamava Paixão, o livro dela, alguma coisa assim. E
E aí foi aí, sabe? Foi muito a Paula Abreu que me trouxe para esse universo. Então sempre tem uma pessoa que vai ali, né, dar a cutucadinha, botar a sementinha. Então foi através da Paula Abreu, ela estava começando a falar de coaching. E aí, por coincidência, né, porque o universo é perfeito, um colega meu do trabalho falou comigo sobre coaching. Aí eu fiquei também maluca. Falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar. De repente acho alguém na internet falando e de repente um colega me fala esse termo que eu nunca nem ouvi falar. Tem alguma coisa aí. Fui atrás, aí fui entender como era, já gostei muito. Falei, bom, tô precisando de alguma coisa, então qualquer coisa que seja vai me ajudar. E aí procurei o profissional, nem tinha na minha cidade, eu tive que fazer online. Foi a minha primeira experiência online, eu cheia de medo de fazer essa experiência online e não ter resultados, mas ele me garantiu que teria. E foi perfeito, foi maravilhoso, me descobri, sabe, nesse processo de autoconhecimento. O coach, ele é muito de autoconhecimento. E eu descobri essa minha potência, eu olhava para mim e falava, ele falava, Selma, você pode isso? Eu falava, sério que eu posso? Porque eu não acreditava em mim. É sério, isso eu não acreditava que eu podia fazer certas coisas. Tanto que a minha cabeça era assim, de pensamento limitado mesmo, né? De uma autoimagem muito, muito limitada, muito negativa. E esse processo de coach, assim, foi o meu pontapé inicial. Ele foi o divisor de águas na minha vida. Esse primeiro contato com o autoconhecimento foi um grande divisor. E aí eu consegui sair do trabalho que eu estava, né? Como eu não estava feliz, saí do trabalho e fui... aí só que de cara, né? Eu fui empreender. Saí do trabalho e fui empreender porque eu queria ter liberdade e tal. E aí fui empreender, foi o que me deu coragem de sair desse trabalho. Enquanto eu estava empreendendo, né, meu ramo era alimentício, um restaurante. Enquanto eu estava empreendendo, eu continuei a praticar o coaching, porque eu me apaixonei por aquela técnica que tinha me revolucionado. E eu fui estudar, aí eu me interessei por estudar, fui fazer os cursos, fiz diversos cursos de autoconhecimento, de coaching. E aí comecei a aplicar nas pessoas. Eu aplicava informalmente nas minhas amigas, né? Já desde quando o coach aplicava em mim, eu já aplicava com as minhas amigas e já começava a funcionar. E aí, nossa, foi uma paixão. E eu fiz a formação, comecei a atender, né? Só que o coach, ele tem um pezinho ali numa parte mais espiritual. Porque ele fala de legado, fala de você deixar a tua marca aqui na Terra, né? Fala dessa conexão profunda consigo, né? Ou com Deus, né? Seja lá com, né, a tua vertente, né? Ele fala dessa conexão com algo maior. E através dessa pequena ligação, né? Eu fui caminhando, porque a vida é um caminhar. Teve um momento do coach que eu falei, olha, isso aqui é o que eu quero fazer para sempre, o resto da minha vida. Só que não funciona assim. Porque o nosso despertar, inclusive, ele é infinito e as nossas mudanças internas são infinitas. Se você tem um objetivo hoje, você vai chegar naquele objetivo e você vai ter um próximo nível. Porque é assim que funciona. E aí, do coaching, eu fui me descobrindo ali, eu fui conectando algumas outras coisas. E um dia, eu assisti um documentário, do qual eu não vou lembrar o nome. Eu assisti um documentário que ele trazia algumas opções de coisas para transformação pessoal. Por exemplo, tinha ali o uso dos óleos essenciais, tinha banheira de gelo, era alguma coisa nesse sentido, assim. E ali, naquele documentário, eu ouvi um termo, cura. Aquele termo, mas mexeu tanto comigo, que foi, assim, inacreditável. E aí eu fiquei com aquele termo, falei, gente, eu acho que eu quero curar, acho que eu quero curar as pessoas. E aí desse termo cura foi quando eu foi aparecendo, né? Eu não posso nem dizer que eu fui investigando, mas assim, foi aparecendo para mim. Porque quando você se abre, né, para o despertar, as coisas chegam. E aí foi aparecendo para mim esse tipo de coisa, isso aí já era pandemia, tá? Então, ó, a linha do tempo aí, né? Eu comecei lá em 2016, 2015 eu saí da empresa, né, com o processo de coaching. E aí, em 2016, eu comecei ali mais a atender. E aí, pandemia ali já era tipo 2020, né? Que eu me conectei com esse termo cura e fui para uma vertente um pouco mais energética, holística, espiritual. Foi aí que eu descobri as técnicas energéticas. E aí eu comecei a fazer Theta Healing, Reiki,
tudo isso, gente, foi me levando para muito autoconhecimento, autoconhecimento mais profundo. Nesse intervalo todo, gente, eu não parei de estudar. Eu estudava várias coisas, eu comecei a fazer várias terapias, aqui mesmo na minha cidade, terapias mais holísticas. E eu lembro que eu fiz uma terapia uma vez com uma pessoa, né, que me aplicou reiki, técnicas assim mais energéticas, barra de axis. E eu levava o celular para gravar o que ela me falava, de tanta novidade que era aquilo, sabe? Sobre nós sermos fractais de Deus. Eu gravava, depois eu chegava em casa, eu ouvia e anotava de tanta novidade que era aquilo para mim. Eu ficava maravilhada com todas aquelas coisas, sabe? De energia, como que funcionavam as dimensões do universo, a hierarquia espiritual, aquilo era tanta novidade para mim, o campo energético do nosso ser. Aí comecei a aprender todas essas coisas, né? Os setênios, os chakras, os nossos corpos, e eu ficava maravilhada com tudo isso. E aí aquele termo cura, né, apareceu para mim, e aí eu me conectei realmente com as técnicas energéticas, Theta Healing, Reiki, mesa radiônica, terapias multidimensionais, e aí eu fui estudando tudo isso. E foi nesse intervalo aí, nesse tempo, que me veio de ensinar isso. Por quê? Eu era mais voltada para o coach, né, que é uma coisa um pouco mais racional, digamos assim, né, com as técnicas de autoconhecimento. Mas essa vertente nova, né, das curas trazia uma parte mais espiritual e energética. E aí eu fui me apaixonando e fui fazendo meio que essa transição, sabe, meio automática. E nisso, né, eu estava mais ligada no coach, eu fazia alguns vídeos de coach, fazia treinamentos para mulheres. E aí eu senti esse chamado mais espiritual. E foi quando eu recebi ali um insight de abrir um projeto que se chamava Espiritualidade para Iniciantes. Então eu abri a página no Instagram, fiz fazia vídeos, lives, né, ensinando sobre isso, porque me veio que eu estava pronta para ensinar. Que tinha pessoas que sabiam ainda menos que eu, porque eu achava que eu sabia pouco, mas que tinha pessoas que sabiam menos que eu ainda. Então eu tive essa certeza de que eu estava pronta para ensinar alguém, né? Era alguém que sabia menos que eu, mas eu fui tendo essa certeza de que eu estava pronta para ensinar algo. E aí nesse processo todo de aprender e ao mesmo tempo ensinar, né? Porque eu fui para essa vertente do ensinar, porque tem muito a ver comigo ensinar. Isso ficou muito claro para mim nos mapas, principalmente, né? Eu fiz mapa numerológico, astrológico, e isso é muito forte no meu mapa de ensinar. E nessa jornada, né, de aprender e ensinar, eu fui trazendo camadas mais profundas do meu ser. Eu aprendia enquanto eu ensinava, eu aprendia enquanto eu me curava nas terapias. Eu passei por diversas terapias, ó. Eu fiz constelação familiar, barra de axis, Theta Healing, Reiki, terapia multidimensional, as mesas radiônicas, mesa quantiônica, humanometria, que é uma variação de apometria, fiz os mapas, né, que são ferramentas de autoconhecimento. Eu fiz passei por diversos processos, porque eu acredito, né, que o nosso processo de despertar, ele precisa passar por alguns pilares, precisa passar pelo autoconhecimento, né? Por isso que eu tenho, inclusive, né, programas ligados ao autoconhecimento. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você verificar como é que você pode se conectar comigo para além aqui do YouTube. E então eu tenho um primeiro pilar que a gente precisa passar no nosso processo de despertar, que é o autoconhecimento. E cada vez você vai em níveis mais profundos do teu autoconhecimento. E você precisa passar pelas curas, por transformações, né? Por curar aquilo que está no teu ser, né? E aí aquela palavra cura que tinha ficado tanto na minha cabeça, agora sim faz sentido e faz parte desse método meu de despertar espiritual, onde você passa por autoconhecimento, onde você passa por essas curas e transformações através das técnicas terapêuticas, onde você se conecta com o divino que há em você, com a fonte criadora, com todos esses elementos espirituais, né, da espiritualidade, você tem essa conexão. E também pelas ações, né, pela parte prática. Eu vivi esses pilares no meu processo de despertar. O meu processo de despertar foi exatamente isso.
foi passar pelo autoconhecimento, que iniciou lá com o coaching, mas ele não terminou, viu? Até hoje eu ainda me autoconheço, porque é um processo infinito de camadas e camadas profundas, lá nas profundezas. Então, o meu primeiro processo foi com o coaching, mas isso ainda acontece até hoje. O segundo, né, é também as curas. Eu passei por essas curas, eu curei muita coisa, gente. Eu curei coisas da minha família, coisas do meu passado, coisas do pai da minha filha, coisas comigo mesmo, né, dos meus próprios padrões que eu trouxe, né, de infância, de sentimento de inferioridade, né, de que eu vivi na roça, que eu era uma pessoa muito simples, né, considerada meio bobinha, né, na turma ali, eu era considerada meio bobinha, então eu passei por momentos aí de curar, né, toda essa parte minha de me sentir inferior. Outra coisa também, né, que eu considero assim, que eu já fiz uma parte, mas ainda tem um trabalho muito grande, que é a questão do diabetes, né, que eu tenho diabetes atualmente. E quando eu fiz meu Theta Healing, quando eu fiz o curso mesmo de Theta Healing, eu fiz a minha professora aplicou em mim um exercício lá durante o curso, que falava da mãe, porque a diabetes, ela tem um pouco a ver com a mãe, e tem a ver com uma parte amarga nossa, né? Outro dia eu posso falar mais profundamente sobre isso. É tantos assuntos para falar, eu já vou aproveitar e te pedir para se inscrever aqui, para você não perder todos esses assuntos aí que a gente tem para falar. Então se inscreva e faça parte aqui da comunidade. Quando eu fiz esse processo Theta Healing com a minha mãe, né, com essa parte minha ferida, depois eu fiz minha consulta de rotina na médica, e um dos exames, que é o funcionamento do pâncreas, que meu pâncreas já praticamente não funcionava, ele tinha lá um índice abaixo de 1, e eu faço uso de insulina, né, faço uso até hoje, mas quando ela fez esse exame, ele tinha passado do índice 1, quer dizer que o meu pâncreas evoluiu, né, ele estava num estado de X, né, menos que 1, e ele passou do 1, e aí na época, né, eu comentei com ela, falei, gente, eu fiz essa técnica, né, do Theta Healing, inclusive ela adora, né, essa minha médica, ela adora essas coisas holísticas, e aí sempre eu comento com ela, né, o que eu tô fazendo. Então eu passei por esses processos de cura, através das terapias. Você faz um reiki, você melhora, você faz um Theta Healing, você cura algumas coisas, faz uma constelação familiar, você melhora alguma coisa. Passei por terapias como cacau, ayahuasca, né, que é um assunto assim, bem profundo. Vou trazer um vídeo sobre a ayahuasca, então de novo, se inscreva aqui. E cada vez que eu passei, né, por essas terapias, por esses processos, eu me curava mais e mais, eu me transformava, e faz parte, né, do processo. Autoconhecimento, curas, conexão espiritual efetivamente, né, de você ter entendimento. Você precisa ter entendimento, sabe, de como funciona, porque essa conexão espiritual nós não sabemos. Você não sabe sobre as dimensões, você não sabe como se conectar com essa energia divina, você tem uma visão divina às vezes distorcida, você não entende como que são os seus corpos, você não entende por que o teu racional ele está tão ativo, porque você não permite o teu eu superior tomar conta, né, de você. Você precisa ter entendimento, sabe, um entendimento até mesmo mais teórico, um pouco mais técnico. E eu ensino tudo isso, eu ensino no Espiritualiza, vou deixar o link aqui também abaixo. Todo esse entendimento, sabe, essa parte mais técnica e teórica que você precisa saber para você ter entendimento e se conectar com a espiritualidade. Eu passei por esse processo e passo até hoje, né, porque cada vez a gente se conecta mais profundamente, cada vez que você entende mais do funcionamento dessa coisa invisível aí, né, você se conecta mais. Então eu passei por isso. E claro, passei e passo até hoje pelas ações, de você ir arrumando as estratégias aqui no mundo, né? Você precisa ter estratégia para você sair de um trabalho, estratégia para você poder mudar de carreira, você precisa ter estratégias para você lidar com as pessoas ao teu redor que vão muitas vezes não apoiar você, que vão te criticar, estratégia para tudo. E aí você precisa desse direcionamento aqui na vida, né? Como é que você pode fazer, passo a passo, o que você vai fazer agora? E obviamente que eu uso estratégias até hoje na minha vida para tudo. Eu preciso de ter estratégias, como é que eu planejo a minha vida, se eu quero ir para um retiro na Índia. E aí, olha só que legal, né? Que tudo na nossa vida, você vai ter os 4 pilares. Quero ir para a Índia.
Autoconhecimento. Por que eu quero ir para a Índia? O que eu tô achando que tem lá? Qual parte de mim que quer ir para a Índia? Eu tô querendo me provar alguma coisa indo para a Índia? Eu tô me sentindo inferior e para falar de espiritualidade eu preciso ir para a Índia? Autoconhecimento. Curas. O que eu tenho de padrão em mim, crenças aqui que tá me limitando de ir para a Índia? Ou que padrões que tem aqui que eu acho que eu preciso ir para a Índia? Então eu preciso me curar de algumas coisas, crenças, padrões, para eu poder ir para a Índia. E aí eu vou lá para a parte de conexão mesmo espiritual, né? Que parte divina minha que quer ir para a Índia, né? Como é que eu posso obter ajuda dos meus mentores, né? Da egrégora? Qual egrégora que tem lá na Índia que eu tô querendo me conectar? Será que eu já me conectei com essa egrégora que tem lá na Índia? Ou será que eu tô indo para lá porque tem alguma egrégora lá que é para eu me conectar? E as ações, o que eu preciso fazer para eu ir para a Índia? Quanto dinheiro eu preciso juntar? Nossa, é um projeto divino ir para a Índia. Então, como é que eu posso fazer isso? E aí eu entro na ação inspirada, nessas estratégias inspiradas para eu poder concretizar essa minha viagem à Índia. Tudo que você vai fazer na tua vida, você pode e deve passar por esses 4 pilares para se entender tuas motivações, o que está te levando a isso, que padrões que estão te limitando, como que você se conecta, né, espiritualmente com esse projeto, né, para esse projeto, para essa ação ser espiritual e elevada, e quais ações você precisa ter no teu dia a dia para você efetivar isso. Eu associo esses 4 pilares a tudo, porque eu uso esses pilares no meu dia a dia, eu uso eles em todas as minhas, né, todos os projetos, tudo que eu vou fazer, eu passo por esses pilares na minha vida, por isso que eles são tão importantes para mim. Bom, tem muito mais detalhes nessa história, são 10 anos nessa jornada, um pouco até mais de 10 anos dessa jornada, 10 anos contados aqui em alguns minutos. Tem que resumir bastante, tem muitos detalhes nessa história, mas na medida que eu for trazendo os vídeos, eu posso ir me lembrando de outros detalhes, de outras histórias que são importantes e te contando. Por isso que não perca nenhum vídeo aqui deste canal para a gente falar muito sobre isso. E eu espero que aquilo que eu passei inspire você na sua jornada também de despertar. Deixa o teu joinha se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, porque assim eu fico sabendo se eu posso trazer mais conteúdos nesse estilo, se vai agregar para você que está aí do outro lado. Então deixa o teu joinha e até o próximo vídeo.